Bom dia a todas as pessoas, ao pessoal da Secretaria de Cultura que aqui está. Meu primeiro trabalho foi no Arquivo Público Municipal, na Secretaria de Cultura, lá nos anos 80, como estagiária. Então, valorizo muito essa secretaria. E como historiadora, a cultura para nós é fundamental, o que nos distingue de outros bichos. Então, é nessa linha que eu valorizo a secretária Mônica ter vindo fazer os seus esclarecimentos voluntariamente na primeira sessão que nós tivemos da Câmara pós-carnaval, né? Encontrei ela na avenida o tempo todo. Saí em 4 escolas, encontrei a Mônica o tempo todo ali tentando acudir os problemas, as ameaças, as tentativas de extorsões, e não foram poucos os problemas. Nesse sentido, queria mencionar que ela é uma das poucas secretárias que nos atende. São muito poucos, Mônica, lamentavelmente, na prefeitura. Você é uma das que nos atende prontamente quando há qualquer problema relativo à cultura. E não significa que a gente concorde nas questões. Já estive aqui várias vezes reivindicando, inclusive, a participação do pessoal que participa do Conselho de Cultura nos editais, porque não elaboram os editais e nós discordamos em relação a isso, e eu não tenho problema nenhum na discordância. Mas quero mencionar que tenho escolhido todos os dias politicamente discutir ideias, projetos e não pessoas, reputação e nome, que muitas vezes é o pouco que nos resta. Eu, pelo menos na minha trajetória, é o que eu tenho, nome. Muito bem. Nesse sentido, quando eu tive acesso ao Pix e a algumas informações, comprometida que eu sou com a produção cultural dessa cidade, participando inclusive das reuniões do Conselho de Cultura, mesmo não sendo ali titular, mas por entender da importância, me preocupou inicialmente a criminalização do carnaval, da cultura popular. Porque nem sempre a população sabe separar o que é da gestão, o que é dos foliões, o que é das comunidades que participam do carnaval e assim por diante. E já existe uma narrativa de criminalização muito forte da cultura popular nessa cidade, do congado, do carnaval, os quais eu valorizo extremamente como historiadora e como alguém que participa deles desde sempre, desde os anos 90, 80, 90. Então, essa preocupação me rondou, por isso achei que era prudente, em primeiro lugar, diante dessas informações, conversar com a secretária. E assim eu fiz, fui procurar a secretária. Obviamente que é fundamental que essa casa tenha os esclarecimentos, então é importantíssima a presença da secretária aqui hoje, para não dar margem para qualquer dúvida. Nesse sentido, a minha pergunta, Mônica, vai com relação ao contrato feito e com relação a essa empresa que ganhou a licitação. O contrato ele foi completamente cumprido, porque houve algumas demandas para nós, enquanto vereadora, em relação ao som, a problemas no som, a quantidade de caixas de som, a iluminação. A gente que inclusive estava na concentração ouvia com dificuldade o som da passarela. Então, a quantidade e a qualidade foram cumpridas? Essa é uma pergunta. A segunda quais são as providências administrativas ou em relação à multa, etc., que a secretaria vai tomar em relação a essa empresa que ganhou a licitação, mas que não deu assistência alguma àqueles terceirizados na cidade. Terceira pergunta. Na medida em que a licitação é ganha fora de Uberlândia, no estado, na Bahia, existe uma pressão interna por não ter sido feita aqui com os fornecedores da cidade? Isso é reincidente ano a ano, porque a gente sabe que há problemas no carnaval, todos os anos tem problemas com relação à licitação, enfim. Queria que você me falasse disso. E se seria interessante, talvez, coletivamente, a partir de uma audiência pública, a gente repensar essa festa popular tão importante, o planejamento, né? E o que é possível ser feito para aperfeiçoar para o ano que vem. Então, fica aqui também essa sugestão de uma possível audiência pública e coletivamente, junto com a população e com as comunidades que participam do carnaval, e, portanto, com os sujeitos dessa história, e a Secretaria de Cultura, que faz um trabalho belíssimo a cada ano, tentando superar os problemas do ano anterior, para que a gente possa minimizar ou evitar qualquer tipo de problema nessa linha. E, por último,
eu queria lamentar qualquer violência. A gente defende e promove as mulheres, não é de hoje, tem 30 anos, você sabe disso. E qualquer violência com relação às mulheres por ocuparem cargos, postos de poder, me afeta. Então eu queria lamentar a violência que você sofreu, e eu entendo que é uma violência política e é de gênero, porque com certeza esses fornecedores agressivos que ameaçaram, que extorquiram, não o fariam da forma que fizeram com você, com um homem. Então, lamento muito a violência política de gênero, por você ser mulher, ter sofrido. Mas penso que é a oportunidade de dizermos também que é preciso sofrer coletivamente, Mônica. Você trouxe para você a responsabilidade, e a gente conversou isso quando te procurei, mas que é muitas vezes importante compartilhar coletivamente e dividir essa responsabilidade. Porque para mim é inadmissível que você tenha disposto do recurso de um apartamento e que você não vá ser ressarcida. Mesmo que você tenha errado na sua decisão, na escolha, por permanecer o carnaval, já tinha sido investido 2 milhões, e eu entendo, mas é uma escolha difícil, delicada, mas que compartilhada te ajuda. Então, nesse sentido, fica aqui a minha sugestão. Compartilhar a dor e o sofrimento. Eu sei que você tem testemunhas, tem gente, inclusive do Conselho de Cultura, que assistiu às ameaças, e o pessoal ameaçando tirar a estrutura do carnaval, enfim, tudo acontecendo num final de semana. Mas eu acho que é importante a gente tomar cuidado, porque os atos administrativos, eles precisam seguir um rito, né? Então é muito importante esse cuidado. Mas me solidarizo, porque no seu lugar o constrangimento seria muito grande, e eu não queria ter vivido esse constrangimento no seu lugar. Obrigada pela oportunidade, são essas as questões que eu faço, portanto. A estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, ela é uma estrutura para eventos menores, não para eventos do porte como um carnaval. Todo o equipamento da Secretaria de Cultura estava disponível na Praça Clarimundo Carneiro para a realização daquele evento. Financeiramente, não é viável que as secretarias adquiram uma estrutura para mais de 1.000 metros quadrados, porque isso acontece uma vez por ano. O equipamento da Secretaria de Cultura é um dos melhores que nós temos. Agora, ele é para a realização de eventos de porte normal. O carnaval extrapola a qualquer outra ação de qualquer cidade. Por isso, essa prática das licitações. Em relação à licitação, vale lembrar o que eu disse na minha primeira fala. Ela iniciou-se no dia 24 do mês de outubro, com um tempo de antecedência bastante grande. Os contratos foram firmados em tempo hábil. O que aconteceu e que começou a gerar todo esse tumulto foi a entrada do recurso da empresa que não apresentou a sua documentação em tempo hábil para que ela fosse habilitada. Partir para o contrato emergencial foi, na realidade, uma única opção que existia naquele momento em relação a 3 lotes, que era estrutura, som e vigilância. Gerando com isso não um aumento, mas uma economia de quase R$300 mil para o município. Foi-me questionado a respeito da DOM e do SEC. O SEC é um conselho de entidades comunitárias. Eles trabalham de forma particular, eu não sei como isso é feito, vereador, o empréstimo daquelas... Eu sei que eles têm mesas e cadeiras. Em relação ao... Tenda também, mas assim, eu não sei qual que é o trâmite legal. Em relação à DOM tem 100 metros de gradis, 100 metros de gradis, mas não representa nada para um evento do porte do carnaval. Tudo que nós podíamos utilizar para gerar economia para o município, de tenda, de DOM, e da própria Secretaria de Cultura, foi utilizado. Só
que nós tínhamos naquela semana 8 blocos de carnaval independente, o evento da Praça Clarimundo Carneiro, o Mercado Municipal e a Avenida Balaiadas. Então, os equipamentos da Secretaria estavam distribuídos ao longo da cidade. E eu acho que vale a pena lembrar e deixar claro a respeito de um pouco da economia criativa. Nós andamos pesquisando e coletando dados do que girou a nível de economia. Um bar nos deu que de sexta a segunda-feira, e não terça, ele teve uma roda de R$100 mil. Então, é economia, gera lucro. Em relação aos contratos que foram muitas vezes aqui questionados, esses contratos, o contrato da prefeitura foi feito com a empresa da Bahia, e ela é que fez os outros contratos que a gente não tem eles ainda em mão, porque não houve a prestação de contas. Não houve sequer, em momento algum, repasse de nenhum recurso da prefeitura. O dinheiro que foi utilizado é meu, foi meu, isso foi claro. Que mais? Em relação às ofensas da avenida, eram prestadores de serviço desesperados ou me vendo como algo frágil, pressionando para receber, e eles conseguiram o seu objetivo. As ofensas, muitas delas não foram dirigidas só a mim, mas a pessoas que ali estavam, inclusive pessoas que estavam filmando as estruturas, filmando a avenida para ver como é que seria o desfile à noite. Então, esses são os esclarecimentos que eu tenho a prestar e, no mais, eu fico à disposição. Muito obrigada, presidente da Câmara, doutor Geraldo e toda a equipe da Secretaria de Cultura.